Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nosso plano de fundo faz referência ao Outubro Rosa, que é uma ação mundial e anual que tem por objetivo alertar a sociedade a respeito do diagnóstico precoce do câncer de mama. Esta ação também ela luta por um tratamento de qualidade, por atendimento médico e acompanhamento emocional. Então, em prol de uma saúde boa e de qualidade para a sociedade, com certeza eu sou a favor dessa campanha. Bom, pessoal, hoje a nossa aula é a respeito de geometria. Vamos falar um pouco da importância da geometria nos anos iniciais e ao término das explicações, eu vou deixar um tempo para vocês tirarem dúvidas a respeito de estágio supervisionado, a respeito de questionamentos em relação aos manuais e também em relação à atividade prática que eu passei para vocês, que deve ser feita em grupo. Então aproveitem o momento para vocês tirarem essas dúvidas comigo, aproveitem o momento para conversarem, porque pelo WhatsApp, as mensagens que vocês estão mandando no meu particular, está ficando um montante muito grande, e às vezes eu acabo não conseguindo responder a tempo. Então, conforme orientações que eu já dei, inclusive, que às vezes é até mais fácil vocês buscarem respostas ou nos manuais ou até mesmo nos vídeos, esperar por uma resposta minha, às vezes pode ser não tão benéfica, porque às vezes vocês estão num momento mais imediato, querem resolver a coisa ali no momento, a situação, e eu acabo demorando para responder. Então, aproveitem o momento hoje também, tá? Vocês sabem, não precisa ser apenas ao término dos vídeos. Pode ser no momento que eu estou no Meet com vocês, vocês sabem os momentos que eu estou no Meet, no WhatsApp, podem tirar dúvida, mas aproveitem o dia também, o dia da aula, para vocês fazerem essas coisas, tá bom? Porque daí as dúvidas são respondidas imediatamente, no momento que vocês precisam. Bom, para falarmos a respeito de geometria, eu vou compartilhar com vocês alguns slides para ficarem mais fácil o acompanhamento, para vocês acompanharem de forma mais fácil, tá bom? Então, só um momento. Bom, aí está a apresentação da tela para vocês. Então, como eu disse, o tema hoje é geometria. Vale lembrar que um dos principais documentos que eu tenho como referência é a Base Nacional Comum Curricular, tá ok? Então, vamos para o primeiro slide. A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental, anos iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Bom, antes de falarmos especificamente da geometria, vocês, professores, futuros professores de educação infantil e anos iniciais, precisam perceber muito bem e prestarem muita atenção na transição da educação infantil para os anos iniciais. Nós temos dois eixos estruturantes na educação infantil, que são os principais e os importantes, os mais importantes, que no caso são as brincadeiras e as interações, que eles não podem ser desconsiderados nos anos iniciais. Não pode ter uma ruptura, porque qual é a principal prática do professor na educação infantil? As brincadeiras. Por quê? Porque a educação infantil, a partir das brincadeiras, garantem diversos direitos, e a partir destes diversos direitos, nós temos outros eixos, outras grades que precisam ser contempladas para desenvolvermos as diversas habilidades na educação infantil, que são habilidades que estão vinculadas aos anos iniciais, inclusive as habilidades matemáticas. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque esta ruptura não pode acontecer. Eu não posso sair da brincadeira e ir para a sistematização do nada. Então, sim, nós continuamos com as brincadeiras, continuamos com as interações, mas claro, aos poucos nós vamos diminuindo, e também nós precisamos mudar um pouquinho a característica da função da brincadeira na perspectiva de que antes ela era a principal estratégia, hoje ela é um suporte para a estratégia na prática docente. Então, a gente não pode tirar de vez, mas a gente também precisa utilizá-la no momento correto. Então, essas experiências vivenciadas na educação infantil, elas são muito importantes para o trabalho nos anos iniciais.
E também, se for possível, isso tanto vale para o professor da educação infantil, assim como para o dos anos iniciais, o professor dos anos iniciais receber um portfólio, ou receber uma pasta, ou receber pelo menos uma mínima informação de como é que está aquele grupo de alunos que a escola recebeu da educação infantil nos anos iniciais. Isso é muito importante, para o professor saber como é que aquelas crianças estão, como está o repertório delas, como é que elas estão no que se refere às habilidades. Elas interagem, como que é a interação, como é que foi o trabalho lá na educação infantil. Então, pessoal, nesse período da vida, as crianças elas estão vivendo mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento, que repercutem em suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo. Tá? Então, todas as ações vivenciadas na escola, elas repercutem aonde? Na vida delas, no mundo, até mesmo no ambiente escolar, em suas casas, em qualquer outra situação. Então, a gente precisa prestar um pouco de atenção. Por quê? Porque a gente não pode simplesmente chegar lá nos anos iniciais e do nada começar assim, bom, hoje nós vamos ter aula de matemática. E a partir daí a gente começa com contas, com figuras geométricas, isso assusta. Então, a gente precisa trazer a matemática para o dia a dia da criança de uma forma que ela está acostumada, de uma forma que a principal ação social da criança é o brincar. Isso é o que ela melhor sabe fazer. Isso é o que a gente não pode tirar dela, tá? Então, a gente precisa considerar, sim, todas essas brincadeiras, todas essas situações, para que não haja esse momento de ruptura e esta ruptura seja um agravante no processo da criança, tá? Bom, vamos para o nosso próximo slide. Tal articulação, ela precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências, quanto o desenvolvimento pelos alunos de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões em sua atitude ativa na construção de conhecimentos. Então, pessoal, as características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar que se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças. Quais são os principais interesses das crianças? As brincadeiras. Então, para eu falar de matemática e especificar, e de forma específica em geometria, eu não posso desconsiderar o principal interesse dela, que é a principal ação social, o brincar e as interações de suas vivências mais imediatas, para que, com base em suas vivências, interações e brincadeiras, podemos dizer assim, elas possam progressivamente ampliar essa compreensão, o que se dá pela mobilização de operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade para aprender o mundo, aprender a respeito do mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar. E para isso, a gente precisa pegar de melhor que a criança sabe fazer, que é o brincar, e trazer para o cotidiano da sala de aula, tá? Por quê? Porque agora ele começa num processo de sistematização. Como eu disse anteriormente, a brincadeira não pode sair da rotina da criança, mas a gente também precisa começar a dosar de forma correta, que só o brincar, que era desse tamanho, hoje em dia ele vai diminuindo um pouco para dar espaço a uma outra situação, que é qual? O da sistematização. Tá? Então vai ser um processo de compensação. Então eu vou usando a brincadeira em prol de uma sistematização matemática, porque senão realmente assusta, a criança não quer fazer, acaba dando N problemas, e aí a matemática fica perdida e a geometria, por sua vez, mais ainda. Então, pessoal, ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intelectual intercultural das crianças. A gente também precisa lembrar e ter ciência, e eu comentei já isso com vocês, a respeito da espiralidade. A espiralidade já começa desde a educação infantil. A criança vê uma habilidade, ela desenvolve, ela aprimora aquela habilidade. Isso precisa partir da sensibilidade do professor na sua prática, e ela vai ser revista ao longo da vida escolar dela.
Então, todas essas vivências, todas essas experiências interculturais, até mesmo estéticas, consolidação das aprendizagens, todas elas vão ser revistas, sim, lá na prática dos anos iniciais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, perceber muito bem isso, para não desconsiderar e simplesmente colocar a criança em um mundo que ela desconhece. Então, considerando tanto os seus interesses e suas expectativas, quanto que ainda precisam aprender. Então, a gente precisa considerar aquilo que ela sabe e aquilo que ela precisa aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias, com o ambiente e qualquer outra esfera deste mundo. Ela amplia, ela vai ampliar, ela vai ter autonomia. E esta autonomia, ela só acontece se o trabalho na educação infantil foi efetivo e se não houve um rompimento no momento que ela está nos anos iniciais. Porque neste momento de anos iniciais, ela precisa daquilo que foi trabalhado na educação infantil. Agora, especificamente falando um pouco da geometria e a Base Nacional Comum Curricular, ela envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de diferentes áreas do conhecimento. Bom, a geometria ela já é vista em vários campos lá na educação infantil. Ela já é vista em diversas brincadeiras e indiretamente as habilidades são desenvolvidas. Claro que isso cabe ao professor, ao docente que está lá naquele momento na educação infantil, perceber se essas habilidades estão sendo desenvolvidas a partir dos eixos estruturantes, no caso, as brincadeiras e as interações. Mas a geometria, ela envolve muita coisa. Ela envolve a álgebra, ela envolve a aritmética e ela envolve especificamente conceitos da geometria, de figuras geométricas, ampliação, redução de figuras, simetria, entre muitas outras coisas, tá? E o estudo de geometria, pessoal, ele é trivial e a iniciação do mesmo deve ocorrer cedo. A criança, desde a educação infantil, já manipula objetos, classificando os que rolam, os que se podem empilhar, os que se encaixam, entre muitas outras características. E o simples fato dela conseguir perceber um objeto que rola, ele pode entrar numa característica de figuras. Se ela consegue entender que alguns objetos se encaixam, ela também consegue perceber outras características, se enquadra num outro grupo de características de figuras geométricas. E a criança percebendo isso, ela consegue futuramente analisar as características específicas de cada uma dessas figuras geométricas. Então, mesmo sabendo dessa importância, muitos docentes não conseguem visualizar esse potencial na criança e a necessidade de planejar aulas que envolvam a geometria. Então, a gente vai falar de matemática, a gente não vai ficar só nas 4 operações. A gente vai ficar nas 4 operações, a gente vai ficar na estatística e probabilidade, na geometria, nas grandezas e nas medidas. Então, precisa ter um planejamento. Não dá para acontecer a geometria pela geometria. Eu preciso ter conhecimento de geometria para trabalhar com geometria. E ela é assunto obrigatório dentro dos anos iniciais e em toda a vida escolar do educando. Isso está previsto em todos os documentos oficiais. Inclusive, eu printei eu printei alguns itens da Base Nacional Comum Curricular e coloquei aqui nos slides para vocês analisarem a obrigatoriedade. Ela está aí. Então, a gente precisa trabalhar sim em sala de aula e contemplar algumas características específicas da geometria no que se refere ao estudo dela. Assim, nesta unidade temática, estudar posição e deslocamento no espaço, formas e relações entre elementos de figura planas e espaciais, pode desenvolver o pensamento geométrico do aluno. Então,
A gente não vai chegar lá nos anos iniciais ou na educação infantil e já começar assim, olha pessoal, isso daqui é uma figura bidimensional, isso daqui é bidimensional porque tem duas dimensões, ou esta outra figura ela é uma figura tridimensional porque ela tem três dimensões, comprimento, largura e altura, a outra só tem comprimento e largura. Não, a gente não vai fazer isso. A gente primeiro vai fazer com que a criança conheça o mundo dos objetos, com que ela conheça as características dos objetos, para depois disso, aos poucos, nós vamos desconstruindo. Eu não digo desconstruir em relação ao objeto, mas desconstruir um pouco aquela situação só da brincadeira. Dela começar a pegar aquele objeto e perceber que ele vai muito além só do rolar, que ele vai muito além só de encaixar em um outro objeto. Então, é aos poucos que a gente vai mostrando. Nós vamos inserindo, neste momento, o repertório matemático, nós vamos inserindo palavras, nós vamos mostrando, nós vamos demonstrando. Então, eu preciso começar a colocar o repertório matemático em prática, para que este repertório matemático seja um facilitador para o aluno entender a geometria. Então, o que são lados? Do que uma figura geométrica é construída? O que é um polígono? Como que um polígono é construído com segmentos? O que é um segmento de reta? Então, a gente precisa colocar todo esse repertório matemático para que ele seja uma ferramenta, um subsídio para o entendimento da geometria. Então, esse pensamento é necessário para investigar propriedades, fazer conjecturas e até mesmo produzir argumentos geométricos convincentes. Se a criança não tem repertório, se ela não tem conhecimento, ela não consegue falar de geometria. Ela não consegue falar que uma figura de três lados é um triângulo se eu não dei o repertório para ela, se eu não mostrei. Eu não consigo falar, a criança não vai conseguir entender a diferença entre um triângulo, entre um retângulo e um quadrado, se eu não proporcionar isso a ela. Tá? O quadrado dos lados, quatro lados iguais, o retângulo com dois lados diferentes, porém iguais entre si. Nós temos as bases superiores, a base superior e inferior que são iguais, porém são diferentes das laterais, né? Então, a gente precisa proporcionar isso, porque muitas vezes a matemática ela já até é vista, que é algo que eu tento até mesmo desconstruir com vocês e desmistificar que a matemática ela é todo esse problema que de repente nos foi causado durante a vida escolar, mas que a matemática está presente no nosso dia a dia. E a geometria, às vezes, ela acaba se tornando um agravante porque ela sai além dos números. Ela sai dos números e vai para formas, e às vezes a gente tem que entender aquela forma, usar número e letras para estudar aquela forma. Por isso que às vezes ela se torna um agravante. Mas ela também se torna um agravante porque em dados momentos falta o repertório, falta o conhecimento para se entender isso. E aí, por sua vez, ela acaba sendo aquela matéria que é dada lá no fim do ano, quando dá tempo, explica-se aquilo que se tem mais propriedade, muitas coisas vão ficando, e assim como qualquer outro componente curricular, qualquer outro conteúdo que é trabalhado nos anos iniciais, que precisa ser estudado, a geometria também tem esse papel. Então, é muito importante também considerar o aspecto funcional que deve ser presente no estudo da geometria. As transformações geométricas, sobretudo as simetrias. As ideias matemáticas fundamentais associadas a essa temática são principalmente construção, representação e interdependência. Então, o que nós temos basicamente na geometria? Construir, representar e entender essa construção e essa representação. É de básico a premissa que nós temos. Então, assim, o estudo da geometria, ela possibilita uma abordagem crítica da realidade, relacionando o conteúdo com situações concretas. Exatamente isso. A geometria, ela precisa especificamente fazer uma relação com situações concretas. Esta é a principal
bagagem que a geometria nos dá, de fazer associações. Se vocês olharem ao redor de vocês, de onde vocês estão, eu estou no meu quarto no momento. Eu olho para o armário, eu olho para a sapateira, eu olho para a cama, eu olho para a cadeira, eu olho para o ventilador no teto, eu olho para tudo, eu vejo geometria e eu consigo fazer uma assimilação. Eu olho para o espaço que tem no meu armário e se é um espaço retangular, será que eu consigo guardar uma bola lá dentro? Dependendo do tamanho, sim, dependendo do tamanho, não. Agora, será que eu consigo guardar uma mala de viagem por conta da forma dela? Encaixa? Entende? Então, por isso que a gente precisa fazer essas associações. E a geometria, a melhor forma que nós temos de começar e mostrar geometria é exatamente com essa comparação. Com essa comparação de usar o termo matemático, o sistemático, o geométrico, em comparação com aquilo que nós podemos perceber no nosso dia a dia, tá? Eu vou falar de um quadrado, eu mostro aquele quadrado em qualquer situação. Eu vou falar de um retângulo, a lousa é um retângulo. Eu vou falar de um quadrado, a boca do lixo, às vezes, ela é quadrada, que tem ali na sala de aula. Então, são exemplos clássicos que a gente precisa mostrar para essas crianças, para elas compararem e não tornar algo tão difícil como muitas vezes ela foi colocada para nós. E é essa perspectiva que o professor pedagogo precisa entender em relação ao ensino da matemática e da geometria, para não ficar o conteúdo pelo conteúdo. Algumas turmas conseguiram ter a aula presencial comigo, outras turmas não. Tá? Eu digo ter a aula presencial na perspectiva de um semestre todo. E se eu não estou enganado, foi trabalhado com a turma a respeito dos múltiplos, do mínimo múltiplo comum, do maior divisor comum, números primos, números compostos em relação à decomposição em fatores primos. Toda vez que a gente fala MMC, mínimo múltiplo comum, o que vem na cabeça das pessoas? É aquela situação em que se coloca um número ao lado do outro, aí passa-se um tracinho, depois desse tracinho é feito o quê? Começa aquela divisão, né? Qual o menor no, sei lá, qual o MMC entre 20 e 4? Passa o tracinho. Qual o menor número primo que divide o 20 e o 4 ao mesmo tempo? Ah, é o 2. 20 dividido por 2, aí você colocava o 10 embaixo do 20. 4 dividido por 2, colocava o 2 embaixo do 4. E aí ficava uma situação tão estranha, porque quando a gente fala de múltiplo comum, múltiplo, a gente fala de multiplicação. Como é que eu falo de múltiplo e eu uso um dispositivo que usa divisão? Quer dizer, qual é a relação que se tem de uma coisa para outra? E aí, até hoje, muita gente se pergunta assim: o que é MMC? Porque você usa um dispositivo rápido, que é a decomposição em fatores primos, para encontrar o menor múltiplo comum. Então, o que a gente precisa pensar quando fala em menor múltiplo comum? Entre 20 e 4. É eu pegar todos os múltiplos de 20 e todos os múltiplos de 4 e perceber qual é o menor número de 20 e 20 de 4 em 4 que se repete. Então, por exemplo, mínimo múltiplo comum de 20 e 4, você vai fazer 20, 40, 60, 80, 100, 120. Menor, os múltiplos de 4 agora. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim sucessivamente. Você vai comparar esta faixa de números e aí você vai analisar qual é o múltiplo que se repete entre 20 e 4 e o menor múltiplo que se repete entre o 20 e o 4. Dá trabalho, mas você sabe do que você está falando. Você está falando de múltiplos entre números. Depois de um certo tempo, você vai lá e usa a decomposição em fatores primos. Assim acontece com a geometria. Se a gente não fizer a associação com situações concretas, com imagens, com figuras, com o dia a dia, com o cotidiano, fica complicado.
É a mesma coisa quando a gente fala de simetria de figuras geométricas. O que que é a simetria? Aquela figura geométrica que nós temos, e nela nós passamos um eixo que corta, o eixo de simetria. Podemos dizer popularmente que é um segmento de reta que corta a figura ao meio. Ela corta a figura ao meio, porém em duas partes iguais. E a partir do momento que estas figuras são iguais, elas passaram a se tornar simétricas, tá? Porque a junção delas dá a figura inteira. Então, o eixo de simetria corta ao meio essa figura e a divide em duas partes iguais. Por exemplo, a gente pode usar o próprio corpo, essa parte de cima aqui, o nosso tronco. Se a gente dividi-lo ao meio, a gente tem metade do peito com um braço, outra metade do peito com o braço. Não é isso que fica? Né? Nós temos aqui, divide isso. Quer dizer, se eu traçar uma reta aqui, né, nessa região aqui, ó, eu divido essa parte peito com braço, peito com braço. Então, são duas imagens simétricas, tá? Então, são exemplos básicos que a gente pode usar também na geometria para ficar mais fácil. Então, isso faz com que o aluno acabe assimilando de forma mais fácil e mais prazerosa toda a situação da geometria. Tem um teórico, Boulos, que ele fez uma citação em 2011, que ele enfatiza que a geometria pode ser o caminho para desenvolvermos habilidades e competências necessárias para a resolução de problemas do nosso cotidiano, visto que o seu entendimento nos proporciona desenvolvimento da capacidade de olhar, comparar, medir, adivinhar, generalizar e abstrair. Então percebam que interessante, o que eu acabei de dizer, o teórico acabou de ratificar, de confirmar, porque ela desenvolve habilidades e competências que são necessárias para a resolução de situações no cotidiano. Então, se eu conseguir fazer muito bem essa associação da geometria com o cotidiano, a geometria se torna algo prazeroso e de fácil entendimento e que vai ajudar no cotidiano dessa criança, na sua prática aí de vida, tá? No ensino fundamental, anos iniciais, espera-se que os alunos identifiquem e estabeleçam pontos de referência para a localização e o deslocamento de objetos. Construam representações de espaços conhecidos e estimem distâncias usando como suporte mapas em papel, tablets ou smartphones, croquis, entre outras representações. Ou seja, para se fazer geometria, para se ensinar geometria, para se trabalhar a geometria nos anos iniciais, a gente precisa fazer uso de tudo, de objetos, folhas, barbantes, bolas, até mesmo o uso da tecnologia, mas aí é algo muito específico, né? A gente já consegue perceber que a tecnologia, ela é muito boa, ela está presente, mas ao mesmo tempo ela acaba sendo um agravante na perspectiva de não se ter a tecnologia. Este é um problema, né? Então, quando possível, ok, que bom, que ótimo, ela realmente ajuda muito na nossa vida, mas muitas vezes ela acaba nos deixando nas mãos, tá bom? Então, usem o que vocês tiverem por perto, porque geometria ela se faz muito sim com a comparação. E aí, sobre a importância do ensino de geometria, tem um outro teórico, Pavanello, que foi uma citação de 2004 que ele fez, que ele destaca que ela ainda representa um campo fértil para o desenvolvimento da capacidade de abstrair, generalizar, projetar, transcender, o que é imediatamente sensível. Porque a geometria faz com que a criança tenha um conhecimento, com que ela desenvolva uma habilidade que vai além de olhar para uma figura. Ela consegue desconstruir aquela figura, ela consegue reconstruir aquela figura, ela consegue projetar, ela consegue calcular, ela consegue medir, ela consegue ter percepção. Por isso da importância da geometria. Ela não está apenas e unicamente para se fazer cálculos, calcular volume, calcular a área de uma face, não. Ela está aí para desenvolver habilidades importantes no dia a dia, no cotidiano dessa criança. É para isso que ela está aí também.
Nosso próximo slide diz o seguinte: em relação às formas geométricas, espera-se que os alunos indiquem características das formas geométricas tridimensionais e bidimensionais, que também é um assunto específico e importante para ser trabalhado nos anos iniciais. Então, não pensem vocês que nós estamos isentos de trabalhar isso. Não, eu falo nós, né, pessoal, porque além de professor de matemática, eu também sou pedagogo, alfabetizador. Então, nós não estamos isentos, nós precisamos trabalhar. Com a mudança, com a alteração da LDB, que fala da obrigatoriedade da criança estar com 4 anos em um ambiente escolar, e a partir dos 6 anos ela já está nos anos iniciais, consequentemente, os currículos, as diretrizes todas foram mudadas. Quer dizer, antecipou-se muita coisa. Então, muitas vezes, algumas coisas que nem eram trabalhadas, nem eram pensadas lá na antiga educação infantil, na antiga séries iniciais, assim ditas, né? Antes de toda essa mudança, porque nós falávamos séries iniciais, hoje em dia está tudo aí. Por que também está tudo aí? Porque existe uma espiralidade. Se eu vou falar de figuras bidimensionais, eu vou falar de acordo com o repertório que aquela criança tem, mas eu tenho que falar. Se eu vou falar de figuras tridimensionais, eu tenho que falar de acordo com o conhecimento daquela criança. Porque há uns tempos, as figuras tridimensionais só eram estudadas no 6º ano, 7º ano, que já é uma outra esfera que, no caso, não cabe para o pedagogo neste momento. Hoje não. Hoje, basicamente, todo o conteúdo matemático, a não ser aqueles muito específicos que são de ensino médio, mas isso não quer dizer que aquele conteúdo específico de ensino médio em nenhum momento não foi trabalhado nos anos iniciais. Sim, ele foi trabalhado numa outra perspectiva que muitas vezes não se consegue, se você pegar de uma forma assim rápida, não se percebe a associação, mas sim, às vezes a gente fala de uma função de segundo grau, logaritmo e etc., ok, é um assunto super específico do ensino médio, mas se a base, o principal ali nos anos iniciais não foi trabalhado, aquilo lá vai fazer falta na hora de se falar desta função. Assim como as figuras geométricas. Ah, vamos ter que falar? Sim, vamos falar. O aluno nos anos iniciais, ele vai ter que saber o que é uma aresta, o que é um vértice, o que é uma face, o que é uma diagonal, o que são figuras, a diferença entre figuras tridimensionais e bidimensionais. Ela vai ter que analisar efetivamente de forma mais científica o que forma um vértice, o que forma uma aresta. Vai ter que fazer isso, faz parte da prática dos anos iniciais, tá? E nessa etapa, pessoal, devem ser enfatizadas também as tarefas que analisam e produzem transformações e ampliações, reduções de figuras geométricas, planas, identificando seus elementos variantes e invariantes. Então, muitas vezes a gente vai analisar uma figura plana. O que é uma figura plana, gente? É aquela figura, podemos dizer que ela está reta num desenho. A figura não plana, que seria a figura espacial, é muito popular essa minha fala, mas é como se fosse aquela figura geométrica que a gente consegue colocar a mão dentro, tá? Pensem, por exemplo, em uma lata de lixo. A lata de lixo ela é uma figura geométrica, podemos dizer, tridimensional. A gente não consegue colocar a mão, colocar o lixo ali dentro. Essa é a diferença. Aí pensem em uma folha de sulfite sobre a mesa. A imagem dela é uma figura planificada, tá? E aí, muitas vezes, nos anos iniciais, porque esse é um tema muito trabalhado, ampliação de figura, redução, planificação de figuras geométricas. Então, muitas vezes, a gente planifica uma figura geométrica. Então, a criança ela precisa descobrir, ela vai se deparar como, por exemplo, uma caixinha de pasta de dente desmontada. Ela vai se deparar já com aquela imagem desmontada. E aí a criança precisa perceber a montagem daquilo forma o quê? Forma um triângulo? Forma um prisma? Forma um círculo? Forma uma esfera? Tá? É isso que a criança também vai trabalhar e bastante aí
nos anos iniciais, tá? Então, como eu estava dizendo, redução de figuras geométricas e ampliação de figuras planas, identificando seus elementos variantes e invariantes, de modo a desenvolver os conceitos de congruência e semelhança. Esses conceitos devem ter destaque nessa fase do ensino fundamental, de modo que os alunos sejam capazes de reconhecer as condições necessárias e suficientes para obter triângulos congruentes ou semelhantes e que saibam ampliar esse reconhecimento para realizar demonstrações simples, contribuindo para a formação de um tipo de raciocínio importante para a matemática, o raciocínio hipotético dedutivo, tá? Então, tem muita coisa a ser trabalhada, muita coisa precisa ser estudada, muita coisa precisa ser vista de conhecimento que já passou por vocês no ambiente escolar e que agora vocês estão do outro lado para praticarem isso e colocarem na prática docente. Espera-se também, em relação à geometria, que nomeiem e comparem polígonos por meio de propriedades relativas aos lados, vértices, ângulos. Então, a criança vai ter que identificar, através do nome, através da quantidade de lados, de vértices, que tipo de figura é aquela. É um heptágono, um hexágono, um quadrado, um triângulo, tá? Tudo isso envolve número de lados, número de vértices, os ângulos da figura geométrica, e isso acaba dando a origem ao nome daquele polígono, tá? Poli, de vários, aí o restante da palavra gonos, que quer dizer referente às partes de ângulos, lados, tá? Então, vários ângulos, nessa perspectiva que vem da palavra polígono, tá? Então, precisa sim também trabalhar essas características das figuras geométricas para que a criança observe uma figura, saiba relacionar a quantidade de ângulos, a quantidade de lados e o seu nome correspondente. O objetivo de ensinar geometria, pessoal, para as crianças do 1º ao 5º ano, está ligado ao sentido de localização também, de reconhecimento de figuras, de manipulação de formas geométricas, representação espacial e estabelecimento de propriedades, tá? Então, também está vinculado a todas essas questões, principalmente a uma localização espacial, na perspectiva que se pede aí dentro da geometria. O estudo das simetrias, que foi o exemplo que eu dei, né, da divisão aqui do nosso tronco, deve ser iniciado por meio da manipulação de representações de figuras geométricas planas em quadriculados ou plano cartesiano e com recurso de softwares de geometria dinâmica. Ok, isso aqui está na Base Nacional Comum Curricular, né? Ela trata bastante a respeito do uso da tecnologia para qualquer esfera curricular, também na matemática e na geometria, mas um grande aliado que nós temos no ensino de geometria são as malhas quadriculadas. As malhas quadriculadas vão ajudar bastante no desenho de figuras geométricas, na simetria, na ampliação, na redução, porque a gente sempre tem como parâmetro de unidade de medida cada lado de um quadrado da malha geométrica, da malha quadriculada, tá? Então, fica como dica que a malha quadriculada é algo que pode fazer parte do dia a dia de vocês, assim, sempre, tá? E com muita propriedade, eu tenho certeza que vocês vão usar bastante. Pensou em material pedagógico, que geralmente as diretoras chegam, né? Olha, chegou uma verba para comprar material, por exemplo, compra malha quadriculada, compra folha quadriculada, porque vocês vão usar bastante tudo isso no dia a dia de vocês, tá? Então, claro, o ensino de geometria ele sempre precisa ser visto, pessoal, como consolidação e ampliação de aprendizagens realizadas. Por que aprendizagens realizadas? Lembra que eu falei lá da educação infantil? Lá ela aprendeu geometria. Ela aprendeu de uma outra forma, a partir dos eixos estruturantes, brincadeiras e interações. Tá? A consolidação vai se dar nos anos iniciais. Como? Mostrando um pouco da sistematização daquela brincadeira, do que ele aprendeu a partir de uma brincadeira. E, a partir do momento que se consolida, ou seja, a gente deixa mais científico, ele aprimora ainda mais
esse conhecimento no decorrer dos anos da sua vida escolar. Então, nós temos aí. Agora, eu vou até colocar em modo apresentação para ficar mais fácil para vocês a visualização, tá? Então, nós temos a geometria e o objeto de aprendizagem, de acordo com o que consta na Base Nacional Comum Curricular, do que se pode efetivamente trabalhar nos anos iniciais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Então, vamos para o primeiro ano. Então, nós temos aí, o que pode ser trabalhado, qual é o objeto da aprendizagem? Localização de objetos de pessoas no espaço, utilizando diversos pontos de referência e vocabulário apropriado. Olha que interessante. Eu não estava até agora falando do repertório matemático. A gente tem que, não dá para chegar com a geometria crua. A gente tem que chegar com uma geometria e suporte para isso. É disso que a gente precisa. Então, logo no primeiro aninho, a gente precisa sim mostrar a matemática, mas uma matemática que a gente vai inserindo a criança nesse mundo. Eu não vou simplesmente chegar lá e falar, olha, polígonos, quadrados, triângulos, hexágonos, heptágonos, octógonos, eneágonos. Não, tá? Então a gente vai proporcionando o repertório para essa criança. Então nós temos as figuras geométricas espaciais, como reconhecimento em relação com objetos familiares do mundo físico. Olha lá de novo, pessoal, a comparação que eu disse. Olha o quão importante é na prática do professor fazer essa comparação entre o científico e a realidade. Entre pegar uma figura geométrica e mostrar para a criança em uma simples imagem e um simples objeto ali de fácil acesso para ela. Figuras geométricas planas, reconhecimento do formato das faces das figuras geométricas espaciais. Porque o que acontece? Existe a figura plana, a bidimensional, e existe a figura espacial, que é a tridimensional. Lá na frente, ainda nos anos iniciais, a criança vai estudar as figuras tridimensionais, que são os poliedros, os corpos redondos, entre outras figuras geométricas. Só que, para ela entender uma figura tridimensional, ela precisa entender uma figura bidimensional. E a face, por exemplo, de um cubo é um quadrado. Então, por isso que a criança primeiro precisa entender o que é um quadrado, uma figura plana bidimensional, porque futuramente essa figura plana bidimensional, ela é a face de uma figura tridimensional. Ela é a face de um cubo, por exemplo, tá bom? Olha lá, segundo ano. Localização e movimentação de pessoas e objetos no espaço, segundo pontos de referência, indicação de mudanças de direção e sentido. Esboço de roteiros de plantas simples. Claro, esse esboço é feito com o quê? Com régua, procurando usar formas geométricas, porque isso vai desenvolvendo a habilidade de se colocar uma figura geométrica no papel. Então, figuras geométricas espaciais como cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro, esfera, reconhecimento de suas características. Olha só, gente, segundo ano. A criança já vai trabalhar com figuras tridimensionais. Segundo ano. Ela já precisa começar a reconhecer o que é um cubo, tá? O cubo tem relação com um quadrado em relação às suas fases, um bloco retangular, tá? A pirâmide, qual é a relação da pirâmide com uma figura bidimensional? Tá? O cone, o cilindro, a esfera. Então, ela já vai começar a manipular. Vai parar por aqui? Claro que não. Nos próximos anos, ele ainda vai estudar de forma mais específica ainda essas características. As figuras geométricas planas, como círculo, quadrado, retângulo e triângulo, reconhecimento e suas características também, tá? Muito importante, porque, como eu disse, a criança, para ela entender muito bem essa questão aqui, ó, das figuras geométricas espaciais, elas já precisam estar sabendo sobre as planas, tá? Ou concomitante, mas as planas precisam ser muito bem entendidas para se entender melhor ainda as espaciais.
Terceiro ano, localização e movimentação, representação de objetos e pontos de referência. Percebam que tanto no terceiro, quanto no segundo, quanto no primeiro, nós falamos de localização. Vocês percebem a espiralidade? Vocês percebem que ela vai, ela volta, ela vai, o assunto é sempre o mesmo, porém de forma aprimorada. Olha lá de novo. Figuras geométricas espaciais, cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro, esfera. Reconhecimento, análise de características e planificações. Aqui, a gente só fala do quê? Reconhecimento e características. Mas eu vou reconhecer e analisar as características do ponto de vista do segundo ano, de acordo com as figuras bidimensionais. Já aqui, eu vou analisar as características. Ali eu só reconheço. Aqui eu analiso. E lá para frente tem mais coisas, tá? E outra coisa, aqui a gente começa a desmontar a figura espacial. A gente começa a observar a figura de cima, ela desmontada. Que figuras geométricas tem ali? O que é um cubo planificado? Como é um cubo desmontado? Como que é um cone desmontado? Como é um cilindro desmontado, tá? Quarto ano. Olha lá. Mesma coisa, gente. Localização e movimentação. Pontos de referência, direção e sentido. Paralelismo e perpendicularismo. Então, o assunto é sempre o mesmo, em perspectivas diferentes. Figuras geométricas espaciais. Olha lá. Prismas e pirâmides. Agora a gente já vai para algo ainda mais específico. Reconhecimento, representação, planificação e característica. Ângulos retos e não retos, uso de dobraduras, esquadros, softwares, simetria. Então percebam que tudo que eu fui falando durante os slides estão aqui. Eles estão na Base Nacional Comum Curricular. Isso só em relação à geometria, tá bom? Quinto ano. Plano cartesiano, coordenadas cartesianas, primeiro quadrante, representação de deslocamentos no plano cartesiano. Figuras geométricas espaciais, reconhecimento, representação, planificação e características. Figuras geométricas planas, características, representações e ângulos. Tá? Por quê? Porque já logo lá no sexto ano, a gente já vai analisar ângulo interno, ângulo externo, porque tem o ângulo externo também. Ampliação e redução de figuras poligonais em malhas quadriculadas. Eu já falei isso umas 2, 3 vezes hoje, neste momento da aula. Já falei da ampliação e redução de figura geométrica em um dos slides, e depois eu falei especificamente na malha quadriculada, que nós usamos como unidade de medida o lado do quadradinho. Então, a gente vai fazer o reconhecimento da congruência, dos ângulos e da propriedade dos lados correspondentes, tá? Aqui são alguns dos referenciais que eu utilizei para essa aula, que são importantes, tá? Bom, em relação ao que vocês viram, isso faz parte do mundo da prática do professor dos anos iniciais. Está aí, está posto para vocês. Deixa só eu interromper o compartilhamento para voltar. Isso. Faz parte, a geometria está aí, ela está para todos, não tem como a gente fugir dela, tá? Ela é obrigatória, assim como todos os outros componentes também são. Precisamos ter propriedade de causa e também a geometria está lá desde a educação infantil. Ela não vai simplesmente entrar nos anos iniciais, ela vai continuar o trabalho, tá? Então, temos ali todos os objetos de aprendizagens em relação a cada ano, vimos da importância da geometria e a gente não pode deixar com que isso passa batido, porque se passar, com certeza terão consequências escolares no futuro dessa criança. Então, por isso, pessoal, vamos rever, vamos analisar a prática, não vamos deixar isso passar, tá? Ela está aí, ela está presente, ela precisa estar no plano de trabalho do professor e a gente precisa ter propriedade matemática e geométrica para trabalhar especificamente na sala de aula. Bom, fica então para vocês refletirem. No nosso próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais a respeito, de forma mais específica em relação às figuras geométricas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado.
Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, vocês podem entrar no Google Meet, conversem comigo, a gente analisa, a gente fala, porque após a explicação, o momento é para todos, tá bom? Aguardo vocês lá, pessoal. Até mais.